Lousado. Boa noite, olá pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui hoje para continuar o nosso projeto, que nem eu falei para vocês que a gente ia continuar com aquele projetinho que eu já tinha falado o ano passado, de trazer especialistas para a gente conversar dentro de cada área, a importância da nutrição e também as dúvidas de vocês sobre as doenças, né, que a gente tem aí em cada área. Hoje, eu trouxe aqui a doutora Nathalie, cardiologista veterinária, para ajudar a gente aí nessa parte das doenças cardíacas dos... Hoje a gente vai falar especificamente de cães, tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer, Nathalie, pelo seu tempo aqui com a gente, né? Por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Shelly. Muito obrigada pelo convite. Você já estava tentando fazer essa live há muito tempo, né? Eu estava enrolando, dando aquela enrolada. Eu tenho uma lista de amigas que estão me enrolando. Nathalie estava enrolando, Cíntia, próximo oftalmo, que também está aí me enrolando, mas a gente consegue. Mas agora saiu. Então, muito obrigada aí pelo convite. Espero que a gente possa trazer boas informações para o pessoal que está assistindo. Então vamos lá, a gente tem bastante assunto hoje, eu fiz até uma cola aqui para a gente não se perder, porque tem muita coisa para a gente falar, espero que dê tempo. Vamos ver, pessoal. Tá indo Então bem aí, vamos lá. Shelly? Porque o meu pelo Instagram tá travando. O seu tá indo bem? Pode ser a minha conexão. Tô te ouvindo bem. Vocês estão, o pessoal que estiver ouvindo pode ir falando para a gente aí, mandando nas mensagens, se estão ouvindo bem, se não estão. Mas acho que está tudo bem. Então vamos continuar. Então vamos lá. Para a gente começar, eu acho que seria interessante você falar para a gente um pouquinho sobre as principais doenças que a gente pode ver, né, as doenças cardíacas no cão. Certo, Shelly. A gente pode dividir as doenças dos cães em dois grupos, na verdade, né? O primeiro deles, a doença valvar mitral, que é uma doença que vai aparecer mais nos cães de porte pequeno. Então, a gente pode citar algumas raças, né? O Poodle, o Maltês, o Shih Tzu, o Lhasa, o Dachshund. Então, todos os pequenininhos, né, são predispostos a essa doença. E essa doença, ela representa 75% aproximadamente de todas as doenças cardíacas que a gente encontra nos cães. Então, realmente uma doença extremamente comum, né? Fora ela, a gente vai ter a cardiomiopatia dilatada, tá certo? Que vai acometer mais os cães de porte maior. Então, o Boxer, o Doberman, o Dog alemão, né? E o Cocker, que não é uma raça de grande porte, mas entra aí como uma raça predisposta à cardiomiopatia dilatada. É importante a gente dizer que as duas doenças vão levar a uma dilatação cardíaca, e essa dilatação cardíaca a gente vai chamar de insuficiência cardíaca, né? Então, a gente tem duas causas diferentes: a doença valvular, onde eu vou ter uma alteração estrutural na válvula do coração, né, na válvula mitral, e a outra doença é uma alteração no músculo do coração. O coração ele vai ficando fraco e, por consequência, ele dilata. Então, nas duas doenças, eu tenho dilatação cardíaca. É um pouco confuso, porque o termo cardiomiopatia dilatada, né, faz as pessoas pensarem que só essa doença faz o coração dilatar. Mas não, as Entendi. duas vão fazer o coração dilatar e vão levar à insuficiência cardíaca e depois quadros congestivos também, tá? Tá, entendi. E como é que o pessoal faz, assim, a gente tem muito tutor assistindo a gente, né? Como é que a gente faz para saber, até para prevenir também, que o nosso animalzinho possa estar desenvolvendo alguma doença cardíaca? É pela idade, tem sintomas mais comuns? Como é que a gente tem, o que que a gente tem que ficar alerta? Isso. No caso dessas duas doenças, elas vão acontecer em cães de mais idade, tá? Então, na doença valvar mitral, que são cães de pequeno porte, a gente vai pensar aí numa idade a partir dos 8 anos, seria interessante fazer já uma triagem por meio do ecocardiograma, tá? Uma Já vez por ano, tá bom? uma vez por ano, se tiver tudo bem, tá? Tá, Se forem aparecendo algumas alterações discretas, a gente vai reduzindo esse intervalo. legal. Já na cardiomiopatia dilatada, como se trata de uma doença que acomete cães de porte maior, a gente sabe que esses cães vivem menos, né? Então, a partir dos 6 anos, eu acho que já é uma idade para a gente ir dando uma olhada, né, de vez em quando. Para o tutor Tá, em casa, claro que antes do ecocardiograma, esse tutor vai identificar alguns sintomas e vai levar num clínico, né? Que sintomas são sim. esses? Então, um sintoma clássico é a tosse seca,
que parece um engasgo, né? Parece que o cachorro tem alguma coisa presa na garganta. Um cansaço fácil, então atividades que antes o paciente realizava, né, de maneira normal, agora ele não realiza mais ou fica muito cansado. Falta de ar, né, uma dificuldade respiratória. Língua arroxeada, alguns tutores conseguem observar isso, né, principalmente num exercício, a língua fica meio Certo. azulada, arroxeada, ou até mesmo um desmaio, né, em casos mais extremos, o desmaio também. Detectou esses sintomas, vai levar num clínico, o clínico vai fazer uma avaliação, um exame físico, né? Vai avaliar a frequência cardíaca, frequência respiratória, coloração de mucosas e principalmente vai auscultar um sopro, né? Na maioria das vezes, esse veterinário vai detectar um sopro pela Tá. auscultação. E aí vai encaminhar para o ecocardiograma que vai dizer o diagnóstico definitivo desse paciente. Legal. Dentro dos exames diagnósticos aí que existem, né, na cardiologia, antigamente até a gente falava muito mais em eletro, né, mas a medicina veterinária, assim como a medicina humana, a gente também evoluiu bastante. Então, o que a gente tem de exame hoje disponível para os nossos animais? Se a gente for falar de uma maneira geral, né, na cardiologia, a gente dispõe aí do eletrocardiograma, que detecta arritmias cardíacas. A gente tem o ecocardiograma, né, com o Doppler. Lembrando que hoje na cardiologia todos os exames são feitos com esse recurso Doppler, que avalia fluxo sanguíneo, é muito importante para a gente. A mensuração de pressão arterial, né, muitos clínicos já estão fazendo, mas aqueles que não fazem podem encaminhar para a gente realizar também esse exame. A gente também dispõe do Holter, aqui na nossa região, que é o eletrocardiograma 24 horas. Então, algumas É igual arritmias. aquele que a gente usa, que põe a maquininha e fica 24 horas, é igual de humanos? É isso, fica preso no dorso do paciente, né, nas costas. A gente põe um bolsinho ali, prende, né, com esse bolsinho nas costas do paciente. O paciente fica 24 horas com o traçado eletrocardiográfico sendo gravado, né? Depois ele volta no dia seguinte, a gente retira e faz a análise desse traçado. Esses são os 4 principais, tá, que a gente faz aqui na nossa região. Legal. Bom, vamos dar uma mesclada aí no assunto e vou puxar a sardinha para o meu lado agora. Vamos falar um pouquinho da nutrição, né? Onde que eu entro na É para isso que a história? gente veio, né? Então, assim, pessoal, é importante a gente saber que a nutrição vai ajudar muito esses pacientes, né? Eu sempre falo para vocês que a nutrição ela não vai ajudar só o paciente gordinho ou quem simplesmente quer mudar de ração para comida. Não é esse o nosso intuito. Ela é muito além disso. Então, no paciente cardiopata, a gente fala que a dieta ela é coadjuvante. Se eu estiver falando alguma besteira, você dá um grito aí, Nathalie. Opa! Então, ela vai ajudar a gente a amenizar alguns sinais clínicos desse paciente, né? Dependendo do estágio que ele tiver, se tiver presença ou não de outras doenças. Normalmente, o paciente cardiopata, que nem a Nathalie falou, ele é um paciente já um pouquinho mais velho, então dificilmente a gente, às vezes, pega, eu pelo menos, dificilmente eu vou atender um paciente que tem só problema no coração. Então, às vezes ele vem, já tem um probleminha no rim, já tem um probleminha em fígado. Então, a gente vai, com a dieta, ajudar a abranger todos os probleminhas, né, que o paciente tem e melhorar a qualidade de vida dele. Então, a gente vai fazer uma avaliação desse paciente como um todo dentro da nutrição. A gente vai avaliar peso, né? Então, a gente tem os pacientes que estão acima do peso e tem os pacientes que vão caminhar para um quadro que a gente vai falar um pouquinho mais, que chama caquexia, né? E cada um desses quadros vão, na verdade, favorecer ou não o paciente. Então, de acordo com isso também, a gente vai ver dose de medicação, a gente vai melhorar o sistema imunológico, fazer reparação tecidual. Então, tudo isso, a dieta, através dos nutrientes e dos nutracêuticos que a gente vai acabar acompanhando esses pacientes, a gente consegue favorecer. Na tua experiência, Nathalie, o que você pega mais aí? Paciente mais gordinho, paciente mais magrinho, e aí a gente vai explicar para o pessoal o que vem a ser essa caquexia que eu estou falando aqui, né? Então, na verdade, como a maioria dos cães são doentes valvares, né? Tem a doença valvar mitral. A fase assintomática dessa doença ela é muito grande, né? Então, eu pego cães com todas as condições corporais, né? Às vezes eu Ah, pego cães gordinhos e com o passar do tempo, se eu pego já numa fase mais terminal da doença, mais avançada,
eles já vêm para mim com os ossinhos aparecendo, já mais magros, né? Com perda de massa magra. E é isso que é interessante da gente falar aqui hoje também, sobre a caquexia cardíaca, né? Que é uma condição onde o paciente perde massa magra, né? E aí acaba perdendo força muscular, sistema imunológico fica comprometido. Essa caquexia cardíaca ela vai aparecer em estágios mais avançados da doença, como eu já falei, né? E o que a gente precisa entender aqui? Que a insuficiência cardíaca ela é uma condição inflamatória para o nosso paciente. O paciente insuficiente cardíaco, ele produz substâncias inflamatórias no corpo dele, né? Então, o que isso vai ocasionar? Ele vai perder um pouquinho o apetite, né? Eu chamo de anorexia parcial. Não é que ele Tá. não vai querer comer, ele fica mais seletivo, né? Alguns tutores, se estiverem assistindo, vão se identificar. Aquele cachorro que come uma coisa uma semana e na outra semana o tutor tem que mudar um Fica mais pouquinho, enjoadinho. fica mais enjoado. Então, ele já está ingerindo uma quantidade menor de nutrientes, certo? Essas substâncias inflamatórias vão fazer também com que esse paciente gaste mais energia. E o que acontece nesse tipo específico de paciente? O paciente saudável, quando não come direito, a fonte primária de energia dele vai vir da gordura, certo? Sim. E na insuficiência cardíaca, essa fonte primária vai ser a proteína. Então, por isso, né, essa uma das causas da caquexia, por isso que ele vai perdendo massa magra. E o interessante para a gente dizer é que mesmo o paciente com sobrepeso, opa, Tivemos um problema aqui, uma intercorrência. Tudo sob controle. tá, mesmo o paciente obeso ou paciente com sobrepeso, ele pode estar tendo perda de massa magra, né? E a gente acaba não percebendo, o tutor não percebe, Isso, porque ele era gordinho, né? Olha aquela sim. gordurinha e acha que ele está bem. Então, Shelley, se você me permite a pergunta, como isso acaba Vamos lá. influenciando muito a sobrevida, né? O paciente com caquexia, ele vai viver menos. Como a gente pode fazer um acompanhamento desse paciente para a gente detectar de forma precoce que ele está perdendo massa magra e como a gente pode mexer na alimentação dele para retardar esse processo? Então, primeira coisa importante, a gente saber como identificar isso, né? Tem alguns colegas veterinários aí também presentes, então, assim, vou explicar de uma forma bem tranquila e depois eu até coloco algumas fotinhos para vocês nos stories aqui e eu vou mostrando. Depois eu deixo, quando acabar a live, eu deixo lá para vocês olharem. A gente olha em algumas regiões do animal, né? Essa presença massa magra e músculo, gente. O que a gente está falando aqui é igual a gente, né? De falar, vamos para academia, ganho de massa magra, mesma coisa. Então, é o músculo dos cachorros aí. Então, a gente olha na parte das coxinhas deles. Então, essa é uma região, por exemplo, que nos animais obesos é fácil de ver. Porque mesmo o bicho estando gordinho, você olha lá atrás, principalmente na patinha de trás, a coxinha tá fina. Então, não quer dizer que o animal está acima do peso e que ele está cheio de músculo, não. Ele tem muita gordura, mas ele tem pouca massa magra. Na região das escápulas, a gente também consegue ver. Das têmporas, quando isso já está mais... Têmpora, gente, é essa parte aqui da frente. Quando isso já está mais evoluído, né? Já numa fase mais adiantada da doença. Então, são algumas regiões que a gente vê mais fácil, assim, né? Para quem é leigo aí, consegue perceber isso mais fácil. Dentro da dieta, além da gente ter que fazer uma avaliação, que normalmente, os meus pacientes eu vejo a cada 6 meses, a cada 1 ano, se são pacientes mais saudáveis. Dentro das doenças mais crônicas, e aí as cardiopatias vão entrar nisso, às vezes a gente vai ter que ter um acompanhamento mais próximo, né, com menos tempo de intervalo, justamente para a gente poder acompanhar essa progressão da doença. E o que a gente vai ter que, claro, se os exames desse animal me permitirem trabalhar muito, é a questão da proteína da dieta. Então, é que nem a gente, quando a gente quer ganhar músculo, a gente come o quê? Proteína. Né? Carboidrato também vai ajudar, mas a proteína é muito importante. Então, a gente vai ter que trabalhar isso de uma forma bacana, uma proteína de alto valor biológico, que a gente fala, né? Então, que vai ter um aproveitamento bom. Só que tudo isso vai depender se o animal tem ou não alguma doença concomitante, porque é muito comum também os cardiopatas apresentarem, às vezes, insuficiência renal junto. E aí isso me limita um pouco na dieta.
Então, até eu coloquei um parênteses aqui, existem algumas formas da gente trabalhar isso, né, dentro da nutrição, porque muitas vezes eu não posso colocar uma grande quantidade de proteína na dieta desse paciente, mas eu consigo suplementar isso através de aminoácidos essenciais. Então, é muito bacana fazer esse tipo de acompanhamento, é um conjunto, na verdade, é o clínico, o cardiologista com o nutricionista. E dessa forma a gente consegue fazer com que esse paciente perca, ele vai ter perda de massa? Vai, mas vai perder mais lentamente, uma quantidade menor, então a gente consegue segurar isso de uma forma mais tranquila. Essa é, eu acho que é a ideia, né? Se a gente identificar isso de uma maneira precoce, porque o cardiologista ele não faz uma avaliação como o nutricionista faz, né? A gente vê mais a balança, né? E alguns pontos onde ocorre mais a perda de massa magra a gente consegue observar, né? E aí a gente acaba caindo em rações engessadas, né? Eu acho que isso é o interessante do nutricionista, porque aí a gente pode selecionar os nutrientes que vão entrar no cardápio daquele paciente, então uma coisa mais individualizada. Legal. Gente, eu não sei se deu uma caidinha na conexão, a internet hoje não está muito boa. Algumas pessoas até mandaram que estava travando o vídeo, mas que o áudio estava ok. Qualquer coisa, vocês avisem a gente aqui, tá bom? Que a gente está dando sequência, mas qualquer coisa é só falar. Nathalie, uma coisa também que eu vejo, assim, que não só os colegas têm muita dúvida, né? Eu, até na época que eu era clínica, eu tinha essa dúvida, era algo, assim, que sempre, né? E os próprios proprietários chegam para a gente com essa dúvida por conta a gente sempre faz uma analogia com a doença em humanos, né? Que é a restrição de sódio. Então, eu queria que você falasse isso um pouquinho para a gente, assim, se isso é realmente importante, se a gente faz essa restrição. Como você comentou das rações, a gente hoje até estava batendo um papo que tem rações muito diferentes quanto a isso, né? Os níveis de sódio que elas colocam. Então, se a gente entrar com isso antes da hora, a gente vai piorar a doença. Como é que funciona essa parte? A gente comentou sobre a grande diferença entre marcas, né, de rações que são colocadas como Rações terapêuticas, né? destinada para o paciente cardiopata. Bom, a restrição de sódio gera muita dúvida, né? Eu acho que até mesmo para os veterinários, para os clínicos, né? E o que acontece, o que a gente sabe hoje sobre a restrição de sódio, né? A gente tem estudos que mostram o quê, Shelley? Pacientes com doença valvar mitral, na fase assintomática, lembra que eu falei que essa fase assintomática ela é muito ampla, né? O paciente ele Sim. vive anos durante essa fase, dentro dessa fase assintomática. Então, muitas vezes, vai fazer um ecocardiograma por um outro motivo, por um motivo cirúrgico, por exemplo, e encontra lá uma doença valvular leve, né? Então, o paciente é diagnosticado como um cardiopata, e aí o tutor, achando que vai ajudar o seu animal, vai lá no pet shop, vê a ração destinada para o paciente cardiopata e acaba comprando e dando, achando que está ajudando, né? O que acontece se você fizer uma restrição acentuada de sódio nessas fases iniciais da doença? O corpo ele vai produzir substâncias, né, ativar mecanismos que aceleram a progressão da doença. Ou seja, eu vou piorar, fazer com que esse paciente piore mais rápido. Então, essas rações comerciais que possuem uma restrição acentuada de sódio, elas devem ser sim indicadas, mas na fase correta. Que fase Sim. é essa? Né? Só o veterinário ele vai poder identificar essa fase, que é a fase congestiva da doença, da insuficiência cardíaca. Tá? Já é É a uma fase fase um pouquinho mais avançada. Isso, é a fase em que o paciente começa a reter líquido, normalmente no pulmão, né? Então, o famoso edema pulmonar. Então, o paciente que já teve um edema pulmonar, né, pelo menos um, ele já é considerado no estágio congestivo. Então, nessa fase, sim, existe uma indicação de uma restrição mais acentuada de sódio. Em quadros mais iniciais, não, tá? Mas nos quadros congestivos, a gente tem benefícios também comprovados por estudos, né? Agora, nas fases mais iniciais, a gente pode começar a já adequar um pouquinho aquele paciente a ingerir menos sal, né? Sim. Só que nessa fase não tem nenhuma dieta pronta, né? Não tem nenhuma ração pronta. Então,
Eu vou te devolver a pergunta, o que geralmente você faz, porque eu também estou aqui para aprender, o que geralmente a gente pode fazer para esses pacientes em estágio assintomático, né, já considerando uma restrição bem leve de sódio? Normalmente o que acaba acontecendo, isso eu percebo assim, na verdade hoje a maioria do meu público, acaba chegando para mim por conta de querer mudar para comida, né, para fazer uma dieta natural, mas eu tenho sim pacientes com ração, e eu não sou contra a ração, isso é algo que sempre me perguntam: "Ah, mas você é contra a ração?". Não gente, não sou contra a ração, e eu acho que vai ter muita gente, isso até para os clínicos, né, que vão estar com a dieta comercial. Então eu acho que, a princípio, a primeira coisa que a gente precisa fazer que grande parte do público faz é dar petiscos, né. Quem está aí É, me assistindo, a maioria do meu público sempre eu colocar uma receitinha lá no Instagram que o negócio bomba. Então, assim, todo a galera mundo vai tomar gosta de bronca, hein. todo mundo gosta de dar um petisquinho, de dar um agradinho, né, querendo ou não, isso é cultural nosso, né, isso a gente faz com as pessoas e a gente acaba fazendo com os animais, é uma forma da gente dar amor, é a gente dar comida, é a gente dar petisco. E isso é um grande problema, porque a maioria dos petiscos que a gente tem, né, não só os comerciais, mas até aqueles que não são para os animais, e o pessoal dá, então, pedacinho de salsicha, pedacinho de presunto, o queijo, né, Às vezes então tudo até para dar isso é às vezes até para dar o remédio, remédio. né, porque Exatamente, né. Então, eles tomam assim, isso uma carga muito grande de medicamentos e aí acaba indo um salame junto. exatamente. Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que chegar num equilíbrio. Então, obviamente, eu não vou deixar o paciente sem tomar medicação, mas eu também não posso, dar isso de uma forma errada. Então, a gente tenta chegar às vezes não, e o pessoal aqui está me acompanhando com a minha cachorra, né, às vezes eu falo: "A gente tenta chegar no ideal, mas às vezes a gente não consegue". Então, eu acho que o primeiro passo é esse, a gente tentar restringir ao máximo nesses pacientes que estão em fases iniciais, se comem ração, a gente tirando esses petiscos, o alimento de mesa que a gente costuma dar ali enquanto está comendo, a gente já vai melhorar muito essa quantidade de sódio que a gente vai estar administrando. Quando são pacientes que acabam indo para a dieta natural, como a gente faz formulação em programa, eu consigo ver isso de uma forma melhor. Que nem você disse, a ração ela vem engessada. Então a gente vai deixar as rações terapêuticas para uma fase mais avançada da doença, no momento certo da gente entrar. E aí, nesse início, acho que fazendo esse tipo de restrição, a gente já consegue reduzir bastante, porque eu vejo que é um volume muito grande que o pessoal acaba dando. É isso que você falou, né, o alimento de mesa. Eu É, também vejo que o pessoal costuma dar muito e normalmente isso é bem salgado, né. O nosso paladar ele está acostumado com esse excesso de sal, e aí a gente acha que o cachorro, também precisa dessa quantidade, né. Quando na verdade eu costumo até brincar, né, você já viu um leão na floresta matar a zebra e puxar um saleiro? Não, né. é, Então eles não precisam, né, disso. Outra coisa que eu costumo fazer nessa fase, considerando aí as rações prontas, né, é alterar essa ração para cão adulto para uma para uma de ração idoso. sênior. Isso, uma ração de idoso, né. É claro que a gente tem que olhar os rótulos, ver se realmente a quantidade é menor, mas na maioria das vezes, né, na maior parte das marcas aí dessas rações super premium, a ração direcionada para o cão idoso, ela tem menos sal, né, então já começa a ser feita uma restrição leve, até para o paciente adaptar o paladar dele a uma dieta com menos sal, né, porque se você Sim. está dando uma ração para cão adulto e passar para uma ração cardíaca, né, vamos considerar aí um estágio congesto, é difícil ele comer, a ração vai ficar menos palatável, né, bem menos palatável para ele. Eu acho que a palatabilidade para esses todos os animais que a gente pega com doença crônica, né, e no caso dos cardiopatas, eu vejo que isso piora muito quando começa com a síndrome cardiorrenal, né. Então, aí complica muito mais. E Sim, aí, porque às vai ter vezes nessa hora enjoo. que a gente vai ter que usar a comida e tentar fazer um mix, né, às vezes para melhorar, porque às vezes a ração realmente a gente não consegue fazer com que eles comam, né. Perfeito. Nessa fase, eu brinco, é a fase que a gente não quer chegar, mas é uma fase que a maioria chega, né? Até pelo excesso de medicamentos, né, para o coração, às vezes, muitas vezes a gente faz um problema renal aparecer, né? Um problema renal que estava ali escondidinho, e aí, Sim. para tratar o coração, para salvar o animal
num edema pulmonar, por exemplo, a gente tem que usar altas doses de diuréticos e acaba descompensando a parte renal. Legal. Para a gente finalizar aqui, porque, gente, se cortarem aqui a nossa conexão, que tem tempo, eu sempre me perco no tempo, estou com o reloginho aqui, que é muito assunto, né? Mas vamos falar um pouquinho dos nutracêuticos, que assim, todo mundo escuta falar de ômega, de taurina, eu gosto muito, né, dessa parte toda, eu sempre tento associar a dieta, e ainda tem umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou. Então, assim, que você costuma indicar os ômegas? Como é que é isso na tua rotina? Porque eu adoro, eu sou fã, eu sempre que eu posso eu indico. Eu tô virando fã também, mas eu caio num problema que é o seguinte: o meu paciente, muitas vezes, ele toma 2, 3, 4, 5, às vezes 8, 9 tipos de remédios diferentes, né? Várias vezes ao Sim. dia. Então, aí a gente tem dois problemas. Primeiro problema, o paciente que não toma remédio facilmente. Então, é um A estresse para o maioria, né? dono, é um estresse para o dono e para o cachorro oferecer aquele monte de remédio várias vezes por dia, né? E o segundo problema é o financeiro, muitas vezes, né? Tem Sim, remédio para o coração que tem um custo mais elevado e esses nutracêuticos geralmente também têm um custo são elevado. caros. Sim. Então aí a gente acaba é, colocando na balança, vendo, conversando bastante com o tutor, vendo as possibilidades, né? De repente é um cachorro fácil de tomar remédio, o tutor consegue comprar tudo, então, ok, né? Mas o queridinho, né, do momento, acho que é o ômega 3, todo, Sim. todo mundo tem falado dele, ele reduz os mediadores inflamatórios, né? Então, como eu falei, a insuficiência cardíaca é uma condição inflamatória. Então, os efeitos do ômega 3 são muito interessantes para esse paciente. Um outro ponto que a gente sabe que o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem níveis no sangue reduzidos de EPA e de DHA. O que é EPA e DHA? Vamos colocar como se fosse a parte que faz o benefício do ômega 3, né? Então, é a parte que vai exercer a função de benefício do ômega 3, é o EPA e o Isso. DHA. Então, eles estão em níveis reduzidos no paciente com insuficiência cardíaca, então, tornando essa suplementação muito interessante, né? Um outro ponto, a gente tem um estudo que mostra que ele pode ter um efeito antiarrítmico. Então, um estudo com boxers mostrou redução do número de arritmias ventriculares, né, nos pacientes dessa raça. Então, também existe essa outra função aí do ômega 3, né? Eu acho que você Muito também legal. usa bastante, né? Bastante, ele ajuda na perda de massa, ajuda a melhora do apetite, mas eu tenho esse mesmo problema que você falou, eu adoro, mas tem essa dificuldade, o ômega principalmente, né, a administração, porque ele é uma cápsula gelatinosa com óleo dentro, então nem todos os animais, principalmente os pequenininhos, né, cachorro grande é muito mais fácil. Então, a gente às vezes não consegue fazer eles engolirem a cápsula inteira. Tem animal que eu acabo instruindo que a gente pode estourar essa cápsula na comida, lembrando que ela é fotossensível, então não pode ser aquele bicho que fica enrolando para comer, porque aí vai perder o efeito, né? Porém, muita gente reclama porque ele é um óleo de peixe, então ele vai cheirar a peixe. E aí o bichinho que tem barbinha fica fedendo a peixe, aí o pessoal quer me matar. Mas, assim, os benefícios estão aí, gente, para todas. Eu acho que hoje a gente tem trabalho feito em todas as áreas. Eu falo que o ômega ele é o queridinho para tudo. Ele vai ajudar na pele, vai ajudar no coração, vai ajudar no rim, vai ajudar em tudo. Então, se a gente tiver que escolher dos nutracêuticos aí, o queridinho que vai ter uma ajuda geral, principalmente o paciente que já tem uma certa idade, né? É o ômega. Então, seria ele o meu de escolha também. Sim, porque os outros dois também acabam, né, os dois que você citou, na verdade, L-carnitina e taurina, eles acabam também tendo um custo elevado, né? A L-carnitina é um efeito maravilhoso, né? Atua na produção de energia, que é um efeito fantástico para o coração. Ele pode ter uma ligação com a causa de alguns casos de cardiopatia dilatada em humanos e em cães. E a gente também tem trabalho mostrando melhora de sinais clínicos, né, em pacientes com cardiopatia dilatada que foram suplementados com L-carnitina. É bacana também dizer que nas embalagens de rações, geralmente eles colocam, né, que tem L-carnitina, suplementado com L-carnitina. Mas quando a gente vai ver a dose disso daí, né, e Muito comparar com a baixo, né? dose terapêutica, realmente, essa dose que tem na ração, ela é muito baixa. Por quê? Porque se eles colocarem a dose terapêutica na ração, a ração vai ficar super cara, né, e ninguém vai comprar. Então, mesmo com essas rações suplementadas, a gente precisa fazer uma suplementação externa também, né? E a taurina também tem
uma relação com a cardiopatia dilatada em gatos, né? Na verdade, tinha, né? Até 1987, não se sabia isso, né? A gente sabe que os cães, eles conseguem produzir a taurina através de outros aminoácidos, e os gatos não. Então, o gato a gente tem que suplementar na ração, Sempre, né, né? a taurina, senão ele pode ter a cardiopatia dilatada. Então, até 1987, a gente tinha muitos casos de cardiomiopatia dilatada em gatos. Hoje, as rações, até as mais em conta, elas têm uma suplementação Acabam tendo. adequada e a gente quase não vê mais essa doença nos felinos. Legal. Bom, estamos com o nosso tempo aqui, ó, tem 4 minutos. Tempo para uma perguntinha aqui que mandaram. Cardiopata com ureia alta. Alguma dica? É o que Eu a gente acho que conversou, né? eu acho que o que a pessoa quis dizer aqui é assim, é um paciente que ainda não tem problema no rim, tá? Ele está apresentando só ureia alta em exame. Gente, a ureia tem muita influência da dieta. Então, se eu fosse atender um paciente desse, eu ia primeiro tentar arrumar essa dieta corretamente, né? Colocar nos níveis adequados. Se a gente continuasse a ver esse padrão se repetir em exame, aí fazer toda aquela parte de estadiamento para a doença renal, para a gente ter certeza que esse paciente não está iniciando algum tipo de problema renal. Se for em relação à palatabilidade, porque alguns animais com ureia alta também perdem um pouco o paladar, né? Sim. Então, aí a gente vai ter que usar e abusar de temperos, saborizantes, né? Se for o caso da ração. Então, um caldinho ali que dê um saborzinho melhor. Às vezes, colocar um legume diferente, né? As proteínas a gente toma um pouco de cuidado. Tudo que a gente for misturar na ração requer um balanceamento. Então, o legume não corre tanto risco. Mas acho que a ideia da pergunta foi mais em relação assim, o que a gente faz, né? A gente tem problema da dieta? Não tem? E sim, a ureia tem bastante interferência de dieta, sim. Então, precisa averiguar direitinho. Você tem alguma pergunta aí, Nathalie? Tinha uma pergunta falando sobre o paciente obeso, né? A pessoa tem um paciente com sobrepeso e não sabe se faz a dieta para ele perder peso porque tem medo do emagrecimento, né? No emagrecimento, acho que quis dizer a caquexia, que acontece mais em fases terminais. Nesse caso, eu acho que a gente, se é obeso, a gente tem que fazer ele perder gordura, né? Sim, Independente se ele for ter caquexia mais para frente ou não, eu acho que passar por um nutricionista para fazer uma dieta pensando aí na perda de gordura, né, com sim, preservação de massa magra, né? massa Então, a magra, gente não precisa exatamente. deixar esse paciente super magro, Fitness, fitness, mas deixar no peso ideal. deixar com o peso ideal, né? Até pelo bom funcionamento do coração. Sim, sim. A obesidade é um estado inflamatório crônico do organismo, né? Então, sempre que ela estiver presente, a gente vai ter que intervir, independente da patologia que esse animal tenha, né? E é Exato. algo que eu, pelo menos na minha rotina, eu pego muito paciente hoje em dia obeso, não só cardiopata, mas pacientes com câncer, a gente vê isso bastante. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a obesidade não é boa nem para a gente, nem para eles, e que sim, a gente precisa intervir, fazer com que esses pacientes percam essa gordura que está em excesso. Isso mesmo. Eu acho que a gente está quase caindo, Shelley. Estamos quase caindo, gente. Eu vou aproveitar, agradecer a presença de todos vocês, a presença da Nathalie. Eu falei que era pouco tempo, é muito assunto, a gente pode combinar de novo Gente, para poder muito conversar mais. rápido. Agradecer todo Todas mundo as, que entrou aqui. todas Cíntia, as perguntas que vocês tiverem, pode mandar para a gente inbox. Se for para a Nathalie, eu encaminho. Tem o Instagram de nós duas aí na live para vocês verem. E a gente marca mais uma vez, porque é tanto assunto que não dá tempo, né? é isso aí. Um beijão aí, ó, a Josi mandou um oi, Adriana da academia, Eliezer, aluno querido, Érica. Então, uma galera, todos os amigos veterinários dando apoio, um monte de Águida, tutor querido. Débora, não sei se eu já falei. Todo mundo, gente, brigadão aí. Se tiver alguma Obrigada, dúvida, pessoal. pode mandar para a gente inbox e a gente responde, tá? Isso Beijo, aí. boa noite. Obrigada, uma boa noite. Obrigada, gente.